Primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 19, e nós vamos ler, a princípio, até o verso de número 5, e depois vamos ler o restante do capítulo, porque nós estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor, e lendo esta palavra, é que nós nos edificamos, é que nós temos direção para a nossa vida, é lendo esta palavra que a nossa alma, o nosso espírito, ele se alegra, ele se fortalece, não é? Louvado e engrandecido seja para sempre o nome do Senhor. Vamos então ler o trecho da palavra do Senhor, que está em 1 Crônicas, capítulo de número 19, de 1 a 5, primeiro momento. Algum tempo depois, morreu Naás, rei dos Amonitas, e seu filho Anum subiu ao trono. Davi disse: vou demonstrar lealdade a Anum, assim como seu pai Naás sempre foi leal comigo, leal a mim. Então Davi enviou representantes para expressar seu pesar a Anum pela morte do seu pai, pelo pai dele. Mas quando os representantes de Davi chegaram à terra de Amon, os líderes amonitas disseram a Anum, portanto o rei atual que assumiu o reinado no lugar do seu pai Naás. E o rei e esses conselheiros disseram para o rei: acredita mesmo que esses homens estão aqui para honrar teu pai? Não, Davi os enviou com o objetivo de espionar a terra e vir para conquistá-la, para tomar essa terra de você. Então o rei Naum, que acabara de assumir o trono, prendeu os representantes, depois dessa palavra, prendeu os representantes de Davi, que vinham para chorar a morte de seu pai, raspou-lhe a barba de cada um, cortou a metade das suas vestes, até as nádegas ficassem expostas, e mandou de volta a Davi. O verso seguinte diz: quando Davi soube do que havia acontecido, enviou mensageiros ao encontro dos homens, para que lhes dissessem: fiquem em Jericó, até que a sua barba tenha crescido, e voltem em seguida, pois estavam muito envergonhados. Vamos orar? Querido Deus, esta é a tua palavra, sem a qual nós perdemos a direção da nossa existência e da nossa vida. Obrigado por essa oportunidade que temos de ler, de refletir nela, e contamos com o teu Espírito Santo que nos habita, para que ele venha ministrar aos nossos corações. Ó Deus bendito, em nome de Jesus eu oro, e eu te peço, fica conosco para que possamos aprender do Senhor nesta noite, em nome de Jesus, amém? Pois bem, só para nós entendermos onde que se passou e como que se passou essa situação, como eu sempre falo, o pano de fundo como introdução. Segundo a tradição judaica, o livro de 1 Crônicas, ele foi escrito por Esdras, lembra de Esdras e Neemias? Foi escrito por Esdras, com o objetivo de resgatar a história do povo judeu, que pelo fato de ter ido para o cativeiro, e lá no cativeiro, esse povo sofreu sim influências daquele outro povo para onde eles foram mandados. Então, a princípio, este livro foi escrito com o objetivo de fazer com que o povo de Deus, que havia ido para o cativeiro, regressando do cativeiro, pudesse recordar, retomar o seu caráter, né,
do seu povo e também da sua fé no Deus da sua vida, do seu país, da sua nação. Ao longo de 29 capítulos, conhecemos a genealogia do povo de Israel, neste livro, né? Conhecemos a genealogia do povo de Israel, desde Adão até o rei Saul. Acompanhamos também a história da ascensão de Davi no seu reinado, tudo aqui neste livro, para os irmãos entenderem o que estava acontecendo naquele momento, em que cenário estava acontecendo. Durante o seu reinado, o reinado de Davi, Davi conquistou Jerusalém, antes ocupada pelos jebuseus, tornando-a a capital, não é? O rei decide construir um templo para o Senhor, porém, Deus diz que a Davi que ele não vai construir, que esse templo seria construído pelo seu filho. E aí, essa parte da história é que nós já conhecemos. Portanto, nesse livro, acompanhamos essa genealogia, não é? Além disso, lembramos a história de Davi, dos seus 40 anos de reinado e a sucessão do seu reino para o seu filho Salomão. Então, é nesse contexto que acontece esta mensagem bíblica, né? Que nós vamos aqui refletir nela durante esse tempo, pelo menos aí os 30 minutos, não é? Para que os irmãos compreendam melhor o que está acontecendo. O título da nossa mensagem hoje é Deduções Equivocadas. Os prejuízos que nos causam deduções equivocadas. Falta de sensibilidade, falta de feeling, falta de atenção ao que acontece ao nosso redor. Pois bem, permitam-me ler desde o verso de número 6, porque acabamos de ler até o verso de número 5. Prosseguindo na leitura, para que você possa compreender. Vendo, pois, os filhos de Amon, que tinham feito, que se tinham feito odiosos para com Davi, então o enviou Anum aos filhos de Amon 1000 talentos de prata para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia e da Síria e de Maaca e de Zobar. E alugaram para si 32.000 carros e reis de Maaca e a sua gente, e eles vieram e se acamparam diante de Medebá. Também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vinham para a guerra. Verso 8, o que ouvindo Davi enviou Joabe e todo o exército dos homens valorosos. E saindo os filhos de Amon, ordenaram a batalha à porta da cidade, porém os reis vieram e se puseram à parte no campo. E vendo Joabe que a frente da batalha estava contra ele, por diante e por detrás, fez escolha dentre os mais escolhidos de Israel, e os ordenou contra os sírios. E o resto do povo entregou na mão de Abissai, que era o seu irmão, e puseram-se em ordem de batalha contra os filhos de Amon. E disse Joabe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás me socorrer. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, então eu irei te socorrer. Percebemos que aqui havia uma estratégia de guerra. Esforça-te e esforcemo-nos pelo nosso povo e pela cidade pela cidade do nosso Deus, e faça ao Senhor o que parecer aos seus olhos. Então, versos 14, chegou a Joabe e o povo que tinha consigo diante dos sírios para a batalha, e fugiram de diante dele. Versos 15, vendo, pois, os filhos de Amon, que os sírios fugiram, também eles fugiram diante de Abissai, irmão de Joabe. Então entraram na cidade, e veio Joabe para Jerusalém. E vendo os sírios que foram derrotados diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair os sírios que habitavam da banda da além do rio. E Sofaque, o capitão do exército, Asdadazer,
marchava diante deles. Verso 17: do que avisado Davi, ajuntou todo Israel e passou o Jordão e veio a ter com eles e ordenou contra eles a batalha. E tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram e estes contra eles. Porém, os sírios fugiram de diante de Israel, e feriu Davi dos sírios 7.000 cavalos, e de carros, e de 40.000 homens de pé. E Sofaque, capitão do exército, matou. Verso 19: vendo, pois, os servos de Hadadezer, que tinham sido feridos diante de Israel, fizeram paz com Davi e o serviam. E os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Pois bem, o tema da nossa mensagem desta noite é deduções equivocadas. E era costume da época, quando os reis se davam bem, quando acontecia alguma catástrofe, quando acontecia uma morte, era costume mandar lá um representante. E o reinado de Naás era um reinado inferior ao reinado de Israel. E por isso Davi tinha uma amizade, ele tinha um relacionamento muito bom com o rei, porque o rei sempre honrou a Davi. E quando esse rei veio a falecer, Davi, por conta da amizade que tinha com o outro rei, porque era costume, porque um reino fortalecia o outro, e havia um reinado, e quando o reinado ele se destacava, outros reinados menores vinham e se agrupavam até mesmo para se proteger. É o que acontece hoje também, como os Estados Unidos, ele é o delegado do mundo, e é mesmo, não é? E todo mundo quer estar junto dele por conta disso aí, porque o material bélico, né, a moral pelo mundo afora, então todo mundo quer estar perto do mais forte. E foi o que aconteceu com Naás. Ele tinha lá o seu reinado pertinho ali de Davi, conversava com Davi, porque era um reinado inferior. E aí ele tinha uma boa amizade com Davi, até que esse Naás veio a falecer. E aí Davi, como benevolência, alguns textos trazem essa expressão, mandou uma comissão, mandou homens chegando lá, não só para chorar o enterro, a morte do rei, que era amigo de Davi, mas aqueles homens, eles foram como embaixadores, e eles não foram só para chorar a morte, mas eles foram para dizer assim: escuta, o rei morreu, mas a confiabilidade nesse reino continua. O rei morreu, mas nós continuamos apoiando vocês. Qualquer coisa que acontecer com vocês, vocês podem nos chamar pela amizade que Davi tinha com Naás. E Davi fez isso, e mandou lá uma comissão. Alguns homens foram lá. E irmãos, quando o rei morreu, é natural que todo rei que se preza, ou que se prezava, ele tinha consigo, porque era um sistema de conselho, não é? E a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria, e o rei sábio tinha conselheiros, e Naás não era diferente, ele tinha um grupo de conselheiros, aos quais ele consultava, sempre que tinha uma necessidade. A primeira coisa que aconteceu quando Naás morreu, não é? O seu filho Anum, ele destituiu todos aqueles sábios, aqueles homens velhos, aqueles homens cheios de experiências que o pai consultava quando precisava fazer alguma coisa, e colocou toda a galera dele, todos os seus amigos, rapazes, aquele pessoal ali chegadão dele, né, da mesma faixa etária, e trocou o conselho. E esse conselho, ele fala de príncipes, né, e esse conselho foi o que chegou para Anum, quando vinham os representantes do povo de Israel, para dar um apoio ao povo de Amon. Foram esses conselheiros que chegaram para Anum. Você pode examinar o texto. Chegou para Anum e falou assim: escuta, Anum, você acha mesmo que Davi está mandando aqui esse pessoal para poder chorar o teu pai?
Que nada, rapaz, fique esperto. Davi não está fazendo isso coisa nenhuma, não. Davi está mandando o povo aqui para espionar a terra, porque ele sabe que o rei morreu, para poder tomar a sua terra. Irmãos, e foi o que aconteceu. O rei, ao ouvir isto, falou assim: ainda bem que eu tenho vocês aqui. Ixi, estava numa furada o rei, viu? Ainda bem que eu tenho vocês aqui. Aí pegou os representantes de Israel, que vieram se mostrar solícitos, dizer assim: olha, qualquer coisa, estamos aqui, viu? O rei morreu, mas a gente continua considerando e respeitando vocês. Mas sabe como é que aqueles homens foram recebidos? Da pior maneira possível. Aqueles homens eram homens barbados, porque era costume da época, tinha a ver com cultura e até com a religiosidade de cada um. E aqueles homens barbados, e a barba naquela época tinha a ver, tinha um significado assim muito grande, tinha a ver com a honra da pessoa, tinha a ver com coisas assim muito sérias, né? Para um homem. E aquele povo de Davi foi recebido lá da pior maneira possível, porque a primeira coisa que fizeram foi cortar a barba deles, tiraram a honra daqueles homens que foram ali para ajudar, que foram ali para prestar condolências, que foram ali para dizer: estamos à disposição de vocês. E ao chegar lá, diz o texto, o verso 5, diz que aqueles homens não só foram cortadas as suas barbas, mas também cortaram as suas vestes à altura das nádegas, deixando sim eles de bumbum de fora. Aquilo lá era a maior vergonha que um homem podia passar. E Davi, ouvindo a respeito disso aí, Davi mandou mensageiros ao encontro dos seus homens, porque eles tinham que voltar para Israel daquela maneira. Aí Davi falou assim: não, falem para eles, alcancem eles no meio do caminho, e digam para eles irem para Jericó, e fiquem em Jericó até que a barba possa crescer novamente, e naturalmente peguem novas roupas, e só voltem para suas casas, honrados novamente. Irmãos, o tema da nossa mensagem é deduções equivocadas. Irmãos, aqueles homens tiveram um prejuízo, pagaram com a sua própria vida uma dedução equivocada, por conta de alguns fatores. O primeiro fator foi a falta de comunhão que o filho daquele rei tinha com seu próprio pai. E às vezes nós temos deduções equivocadas na nossa vida exatamente por isto, porque nós não temos a comunhão que nós deveríamos ter com aqueles que podem nos passar bênçãos de geração para geração. É o caso dos filhos com os pais. E aquele rapaz chamado Anum, que assumiu o reinado, mas que teve um prejuízo da sua própria vida, do seu próprio povo, porque ele não tinha comunhão com o seu pai. Ele não fazia ideia da comunhão que Davi tinha com o rei Naás, e ele ignorou por completo, por falta de comunhão com aqueles que podem passar bênçãos de geração a geração. Amém, meus irmãos? E foi isso que aconteceu. Quando vieram aqueles homens. Outra coisa que Naás fez, e que nós precisamos prestar bem atenção, para não fazermos também. A Bíblia, se não me falha a memória, no livro de Provérbios, diz que nós não devemos arrancar os marcos antigos. Isso não tem nada a ver com nostalgia, não. Isso tem a ver com princípios que são inegociáveis. Na palavra de Deus, o Senhor sempre nos mostra que o importante não é a cultura, o importante são princípios. E aquele rei inexperiente, ele se deu mal porque ele arrancou princípios, ele tirou pessoas experientes do conselho e colocou pessoas sem nenhuma experiência, ele arrancou princípios. Aqueles homens conselheiros do seu pai, ele arrancou. E fica a lição para nós também, que nós não devemos arrancar
sabe, esses filhos que não respeitam os pais, mas de jeito nenhum, só porque o pai e a mãe não entendem de Facebook, não entendem de internet, não entendem das mídias sociais, e acha que os pais não sabem nada. Eles sabem sim, é tudo. E todos que têm esse comportamento se arrependem quando dá tempo. E tem hora que nem dá tempo. Se arrependem e quando começam a entender que sim, os pais, os antigos, têm princípios a serem ensinados. E foi isso que esse rei neófito não sabia. Colocou uma galerinha lá para aconselhar eles. Muitas pessoas preferem o aconselhamento da galerinha. Mas o que Davi fez foi impressionante. Davi percebeu que aquilo foi uma provocação. Aquele povo, meus amados irmãos, depois que fizeram aquela provocação, que tiveram aquela dedução equivocada, equivocadíssima, tiveram que pegar as suas riquezas que eles tinham, o reinado tinha riqueza, e diz o texto que tiveram que alugar homens. Aquilo era algo comum naquela época. Um povo que não tinha os guardas suficientes, o material bélico suficiente, aquele mais poderoso alugava, e foram, desculpe, perdão, eles alugaram aquele material, e custou 10.000 ciclos lá de ouro, de prata, e começaram a perder os seus bens por conta de uma dedução equivocada, por conta da imprudência de tirar marcos históricos, de tirar pessoas experientes de perto. Irmãos, nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre mentoria. Nós devemos sempre nos aproximar de pessoas que estão num patamar mais alto do que nós, e considerarmos isso na vida financeira, isso na vida emocional, isso na vida profissional, de maneira psíquica também. Nós precisamos ter mentores, precisamos ter pessoas que já conhecem mais do que nós, ouvir os mais experientes. Fica uma lição maravilhosa para nós, fica uma lição que nós não podemos ignorar. Agora, uma lição que ficou para nós aqui, da parte de Davi, servo de Deus, diz o texto que esse reinado foi exterminado, esse reinado foi diluído, por falta de sabedoria e de deduções sábias, de observações, de respeitar marcos antigos. Eles não estão ali à toa. E se nós começarmos a refletir um pouquinho, nós vamos voltar um pouco na nossa vida, meus irmãos queridos, e é bom que façamos isso, façamos essa retrospectiva. Quantas vezes na nossa vida, quem sabe você está se preparando exatamente agora para dar uma mancada dessa, ignorando, tendo uma dedução equivocada do que está acontecendo ao nosso redor. Existe uma coisa que se chama discernimento, e isso aí é algo que nós adquirimos através do Espírito de Deus. Precisamos de discernimento. Tem gente que fala assim: olha, você está julgando, né? Julgando não, mas precisamos ter discernimento ao agirmos, ao decidirmos, ao analisarmos as situações. E Davi fez algo tremendo. E comparando a ação de Davi ao que Deus muitas vezes faz conosco. Às vezes nós vamos, nós nos oferecemos para poder ajudar algumas pessoas. Eu não sei com você, mas comigo já aconteceu. De a gente se dispor a ajudar a pessoa, e de chegar lá para ajudar, nós somos escorraçados. A pessoa não quer saber de ajuda. A pessoa tem uma autossuficiência. E aí até nós passamos por vergonha. Mas, queridos irmãos, no decorrer da nossa toda a existência,
nós temos muitas decisões que são equivocadas. E que muitas vezes nós não temos mais nem como voltar atrás. Temos que encarar o que nós fizemos, os resultados que nós fizemos. Mas durante a nossa vida toda, nós passamos por essa experiência de sermos envergonhados, de sermos desonrados. A nossa barba, ela é tirada para nos envergonhar. Parte da nossa roupa que cobria as nádegas é cortada. Isso é um símbolo, você sabe, não é? Uma coisa simbólica. E que nós nos sentimos assim, poxa vida, eu fui desonrado. Aqueles homens não mereciam. Muitas vezes você pode estar aí chorando, porque foi desonrado, foi desrespeitado, você foi humilhado, foi humilhada. Mas Davi, ele demonstra que ele de fato é um homem cheio da sabedoria de Deus, porque para fazer isto, só quem tem sabedoria e a humildade de Deus. E ele disse assim, olha, vai de encontro aos homens que foram humilhados, que são os meus servos, que são os meus trabalhadores, que são os meus representantes. Da mesma forma, Deus olha para você que é serva e que é servo. Ele não deixa nem você voltar o caminho todo para passar vergonha na sua nação, na sua casa. Ele não deixa nem acontecer isso. Deus faz muito melhor do que faz Davi. Ele vai de encontro a você, a sua vergonha, a sua desonra. Ele vai de encontro e ele providencia um Jericó dele, para que você seja restaurado, as tuas emoções, o teu psique, a tua vida espiritual. Esta sim é noite de você confiar que Deus é o teu único Jericó. É só em Jesus que você pode ser restaurado. A tua vergonha, a tua honra, é só em Jesus. O teu Jericó se chama Jesus. O nosso Jericó se chama Jesus. E é lá no Jericó de Deus, chamado Jesus, que você pode ser restaurado. Talvez você esteja até afastado ou afastada dos caminhos do Senhor, de tanta vergonha que você passou, de tanta desonra que você passou, de tanta angústia, de tanta tristeza, de tantas coisas que você passou, de tanto que falaram de você, mesmo sem saber se era aquilo mesmo, de tanto que multiplicaram pela internet um boato, e que você acabou passando por esse constrangimento. Eu quero te dizer, se você está precisando, nesta noite, está à tua disposição o Jericó de Deus, chamado Jesus Cristo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e a Bíblia diz que ele agirá. Fará sobressair a tua justiça como um sol ao meio-dia. E mesmo que você tenha tido algumas deduções equivocadas, assim como aquele rei, a diferença é que ele não reconheceu, foi até o final, e contratou homens, e foi à guerra, e envergonhou aqueles que queriam ajudá-lo. E precisamos ter lições para a nossa vida, porque toda vez que a gente envergonha aquele a quem a gente quer ajudar, se a gente não cair no arrependimento, nós vamos sentir o peso da mão de Deus sobre a nossa vida. Olha, irmãos, e eu creio, viu? Dura coisa é cair na mão do Deus vivo. E nós precisamos sim temer a Deus. Mas eu quero dizer para você que sempre há uma oportunidade de você ingressar no Jericó de Deus, esperar em Deus. Esperei com confiança no Senhor, e Ele se inclinou para mim, tirou os meus pés de um charco de lodo, colocou os meus pés sobre uma rocha, colocou um novo cântico na minha boca. Muitos verão estas coisas e confiarão no Senhor, diz a palavra do Senhor. Irmãos queridos, necessário é que nós tenhamos cuidado de não ter deduções equivocadas por falta de sensibilidade, por falta de comunhão com o nosso Pai,
que está nos céus. E muitas vezes, quando a ajuda vier para nós, que nós não tenhamos nenhuma dedução equivocada. Aquele homem, ele estava equivocado, estava cego, não tinha comunhão com seu pai, não sabia o que Davi tinha, o tipo de negócio, de consideração que o próprio pai tinha com Davi. Trocou os conselheiros, ignorou os antigos, marcos antigos, que nos mantém de pé. Também está escrito no livro de Provérbios, que aquele que derruba um muro será picado por uma cobra, dizendo que os limites para as nossas vidas não são para nos prender, quando nós tememos ao Senhor, mas sim são para nos proteger. Amém? Esta é a palavra de Deus para o teu coração nesta noite.